Você já deve ter conhecido mulheres com a vida que você olha e você fala, bicho, a sua vida é perfeita? O que acontece com a vida dessa mulher? Eu não tô falando do aspecto meio Cinderela ou contos de fadas aqui, mas eu falo de mulheres bem resolvidas com a vida, sabe? Orgulhosas do próprio corpo, então gostam do corpo que tem um relacionamento às vezes feliz, saudável, com respeito mútuo, tem um trabalho bacana, um trabalho legal, que, poxa, um trabalho que leva elas pra onde elas querem, então elas trabalham felizes. Às vezes a gente pra olhar pra esse tipo de mulher, a gente fica até meio coagida se você tá num momento meio ruim da sua vida, você olha e você fala, meu Deus, o que eu vou ter que estar fazendo pra ser como essa pessoa, gente? A gente fica meio com vergonha, sabe? Porque às vezes a gente não tá nesse nível de esclarecimento, sei lá. E aí você olha pra essa pessoa e fala, poxa, parece que tem um controle ali sobre a própria vida muito grande, certo? E eu não vou dizer aqui que os hábitos pra pessoa virar assim, pra ela ter esse estilo de vida, é aqueles que a gente vê na internet, como acordar às 4 horas da manhã, fazer yoga meditando, agradecendo o sol ali, saudando o sol de manhã, fazer uma meditação de 45 minutos. Eu realmente não vou te aconselhar esse tipo de coisa, mas na verdade, eu acho que eu quero falar bem o oposto com você. Primeiramente, que essas mulheres bem resolvidas, elas realmente existem. Não estamos aqui falando de uma lenda urbana, mas eu não acredito que essas mulheres ficaram bem resolvidas assim por sorte, ou às vezes por aqueles hábitos engessados que a gente vê na internet que nos influenciam a fazer uma rotina matinal e automaticamente a sua vida vai mudar. É como se a conexão não fizesse sentido na minha cabeça, mas elas têm algo diferente. E essa diferença quase que não falada, que a gente não consegue mensurar, eu atribuo muito a habilidades e competências que essas mulheres desenvolveram ao longo da vida para se tornarem pessoas maduras, realmente confiantes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Na minha jornada de desenvolvimento pessoal como nutricionista, mas também como mulher, muito da minha evolução se deu aqui na internet e hoje me abisma muito contemplar a realidade de que eu sou inspiração para muitas de vocês que me assistem e olham e falam, eu queria ser meio assim parecida com ela, eu queria ser assim meio que desse jeitinho, eu acho legal, eu me inspiro na Dai. E isso eu empilho para isso uma responsabilidade muito grande em ser sincera com vocês, até porque esse canal não é só sobre nutrição, ele também fala sobre uma soma de mudanças no hábito principalmente mental e que, apesar de ser muito subestimado na internet, quando a gente ativa algumas maneiras de pensamento, nós acabamos mudando todo o nosso redor. O nosso corpo, a nossa saúde, as nossas amizades, a nossa mente em si. Então, a vida fica melhor quando você tem estruturado alguns modelos mentais. Então, diferentemente do que você pode ter pensado quando entrou nesse vídeo, em que eu te listaria sacadinhas ou alguns hacks realmente de dieta ou algo do tipo, hoje eu quero falar sobre algo mais profundo, mas que tem um poder avassalador para mudar a sua vida, fazer você ser aquela mulher confiante, ser aquela mulher poderosa de si e que tem aquela aura de bem resolvida em todos os aspectos, não só em não só um corpo legal, mas também um relacionamento legal, um trabalho legal, uma vida digna e legal num completo. Então, eu separei com muito carinho alguns itens aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes, vou somente pegar um café, porque sem café a conversa fica meio sem sal. Pera lá. Minhas queridas, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daiana Parizato, sou nutricionista focada em emagrecimento feminino. Também trabalhamos com definição e ganho de massa magra e também ajudo você a ser essa mulher confiante, saudável, natural. Então, assim, se o nosso santo bateu, o seu e o nosso, se eu olhar e falar, olha, que essa nutricionista é gente boa. Gostei. Aí, se acontecer, cogite se inscrever ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui ele é bem bom. Ele é bem bom. Gente, então sem enrolação pro vídeo de hoje, eu compilei no vídeo aqui 5 hábitos que me fizeram realmente me tornar essa mulher que hoje é vista por muitos como bem-sucedida, parece que deu certo na vida. Eu não sei, uma aura que quando eu encontro vocês na rua, muitas falam, poxa, Dai, eu quero muito, eu me inspiro muito em ti, eu quero muito ser como você. E eu fiquei pensando, quais ensinamentos me fizeram passar essa energia, e não são ensinamentos de fora, de corpo, não é o corpo que traz isso. Eu vou abrir um pouco com vocês, e a primeira coisa, ela é muito forte. Eu aprendi o hábito do manejo de energia. Pensa que existe um espectro, e nos dois extremos
Tem sentimentos que a gente conhece muito bem. De um lado aqui vem a falta de energia. Quando você não tem nada no tanque, você não tem muita animação, você não tá ligando muito pra nada, você tá sendo jogado, assim, fazendo as coisas meio sem vontade, sem motivação. Eu posso também dizer que esse lado aqui da nossa energia vital poderia ser chamada de apatia. Você fica meio apático. Tô dando bola muito pra nada, certo? E aí existe um outro lado desse espectro, que vem justamente pelo excesso dessa energia. Não é como se o tanque estivesse faltando, ele transborda. É muita energia, é muita vontade, é muita ansiedade. Então, você quer tanto que as coisas aconteçam e tem tanta pressa e tem tanta vontade e é agora ou nunca e você nem respira. Você vai. A mente vai acelerada, é tudo muito urgente, é tudo pra ontem. Ó, vamos. A sensação é de uma agitação muito constante, então você não consegue mais desligar muito bem, a sua cabeça realmente não para. E isso te gera uma ansiedade que não acaba e um jeito de viver que te estafa, de uma certa maneira. Essa é a ansiedade, é o excesso ali dessa energia vital. E o que acontece? O que eu aprendi realmente estudando o desenvolvimento pessoal, e esse foi um ensinamento que mudou muito a minha vida, é que existe um meio termo entre o exagero do excesso de energia e o exagero da apatia, que é a falta dela, que muita gente hoje desconhece, foge, não encontra, que é o bem-estar. O bem-estar é a justa medida. Esse é o princípio que justifica a virtude. É o ato de nem transbordar e nem deixar faltar. É estar em harmonia com a sua vida. Então, eu faço as minhas atividades com a energia necessária, mas também não faço ela com um excesso de energia realmente. Eu equilibro as forças e ajo de uma maneira prudente, moderada e com bem-estar. Isso é muito interessante porque Aristóteles há milhares de anos já defendia que a virtude, a saúde do corpo, ela não estava num extremo ou no outro, mas sim no meio termo perfeito, no equilíbrio suficiente, que tem energia para você se mover, fazer suas coisas, mas não tanta energia que te paralisa muitas vezes por causa desse excesso. Então, eu não vou mentir para você que eu já comecei o top 1 com uma porrada, porque falar é muito bonito, mas viver esse ensinamento é realmente uma missão, é um desafio, porque nós temos dificuldade de manejar as nossas emoções. Quando você menos imagina, você está indo ou para um excesso ou para uma falta. E é mais difícil ainda porque ninguém te ensina isso. Eu cresci em uma família que associava o excesso de produtividade ao progresso, ao excesso de fazer coisas, ao resultado, quando na verdade uma coisa não tem a ver com a outra. A ideia que eu aprendi é que quanto mais exausta e mais agitada, mais produtiva e ascendente eu viria a ser. E isso é uma associação, além de perigosa e danosa ao corpo, ela também é uma afirmação falsa, isso não é uma verdade. Inclusive, não era verdade que essa associação errada na minha rotina cobrou o seu preço. Eu acho que eu não contei pra vocês, mas em 2024 eu fui parar no hospital por burnout. Então eu tive um problema físico associado a um esgotamento psicológico que desdobrou em um sintoma que não parecia físico, mas me gerava uma dor absurda e literalmente não era nada. Eu saí da internação com a indicação de descansar e cuidar da minha cabeça, que a dor iria passar. Então hoje eu olho pra isso e falo, meu Deus, como eu deixei chegar nesse ponto. E se você estiver perto dele também, talvez esse vídeo seja o recado que você precisava. No meu caso, o excesso de energia mal gerenciada desdobrou numa ansiedade crônica e em certo momento chegou no limite. E eu paguei esse preço. Foi justamente a partir dali que eu comecei a entender e compreender esse significado do manejo de energia e ver ele como um grande incentivo para minha vida ser melhor. Desconstruir na nossa cabeça que buscar o bem-estar e uma vida feliz em que você esteja bem não é fraqueza, não é preguiça, não é desnecessário e tampouco falta de ambição. Até porque, na verdade, o bem-estar é o adubo perfeito para as tuas obras florescerem, para tudo funcionar. E aqui eu acho que eu já posso emendar com a dica 2. Nesse esforço do bem-estar, eu aprendi a devolver
o constrangimento. Uma coisa que destruiu meu bem-estar era a pressão contínua e significativa de fazer e suprir as expectativas de todos ao meu redor. Eu preciso ir naquela palestra, senão todo mundo vai decepcionar. Eu preciso ir naquele encontro social, senão eu vou perder os amigos. Eu preciso dizer sim para aquela pessoa que está querendo uma ligação no sábado, às 9 horas da noite, porque senão ela vai se decepcionar. E se por um acaso alguém for grosseiro, maldoso, ríspido comigo, eu serei muito boa, muito educada, vou sorrir e vou acenar, porque eu sou uma mulher muito boa, né? Então eu vou abaixar minha cabeça. Gente, tanto que eu sofria com isso, vocês não têm ideia. Eu deixava as expectativas alheias pisarem em mim de uma maneira que você não tem noção. Na ideia de realmente ser a melhor para todos. E isso é uma grande de uma lorota. Por favor, não caia nisso. Chegou determinado momento em que eu simplesmente cansei. Eu contemplei essa questão do manejo de energia e percebi que eu e você não temos que nada. Nós, eu e você, se você tem mais de 18 anos, tem a sua própria vida, nós temos livre-arbítrio. E essa palavra, esse termo, é muitas vezes esquecido por nós mesmos. Você não quer ir para um lugar? Não vai. Você não quer encontrar aquela pessoa? Não encontra. Você não quer aceitar pessoa mal educada falando com você de qualquer jeito? Imponha limite, devolva o constrangimento, faça com que a outra pessoa se sinta mal por às vezes humilhar você. No fim do dia, talvez no fim da nossa vida, a única expectativa que nós deveríamos nos importar em suprir plenamente é a nossa com nós mesmos, para saber se nos orgulhamos no final dessa trajetória ou não. Então, nesse fato aqui, eu te dou 3 dicas, se esse assunto bateu para você, se esse aspecto ali é uma questão que você vem enfrentando. A primeira coisa é saiba dizer não. A segunda é devolva o constrangimento. Não, não, não. E aí? Ah, mas e se ficar chato? Aí a dica número 3, não tenha medo de pesar o clima às vezes. Eu não tô pedindo para você ser uma pessoa mal educada, eu trato todos com muito amor. É muito difícil algo me tirar do sério. Porém, existem pessoas que testam o seu limite e essas pessoas precisam também receber limites teus, porque senão elas vão indo cada vez mais e cada vez mais vão te desgastando. E aqui, gente, eu não tô falando de novo para você ser mal educada, mas eu te aconselho a se posicionar e se defender, defender o teu bem-estar, ser guardiã dele. Item 3, eu parei de ser a minha maior hater. Uma questão que aconteceram com pacientes minhas do acompanhamento nutricional, tá? As pacientes queriam emagrecer e se chamavam carinhosamente de gordinhas. Então, o que a gordinha faz para emagrecer, o que a gordinha faz para secar. E com todo o amor do mundo que eu, como nutricionista de mulheres, fiz para elas, né, foi trazer o conselho mais abrupto: pare com isso, pare de se chamar de gordinha. Que mané gordinha? Se você quer emagrecer e perder peso, por que você está se referindo de tal forma que você nem gostaria de estar? Você nem gostaria de estar assim, porque está se chamando de uma forma que você não gosta. Em outro paralelo, nós temos vocês, aí do outro lado da tela, se chamando de preguiçosa. Ai, gente, eu sou foda, eu sou procrastinadora, eu sou assim. Você se orgulha de ser assim? Não, Nutri, não. Então por que você fala que você é desse jeito? Isso é um esporro geral. Um esporro para as minhas pacientes, é um esporro para você e também é um esporro para mim, porque como profissional da saúde eu vejo os perigos, as armadilhas, mas como mulher eu também as sinto na pele às vezes. Então é como se nós todas estivéssemos no mesmo barco agora. Quando você fala coisas ruins sobre si mesma, o teu cérebro, ele aprende. Ele não questiona você, ele aprende a seguir e agir de acordo com a informação que você passou. Então a forma como você se chama é a ilustração que o teu cérebro dá para você mesma todos os dias. Aqui você entende que se você se chama de gorda, incompetente, incapaz, preguiçosa, o seu subconsciente vai trabalhar arduamente para confirmar exatamente isso. A autocrítica em excesso, assim, ela não te faz
progredir. E na verdade não é nem que ela não te faz progredir, mas ela te mantém também estagnado. É um absurdo, porque ela mantém você exatamente onde você não quer estar. Olha que maluquice o que a gente faz consigo sem fazer a mínima ideia. Então a mudança estrutural, eu quero ser uma mulher de negócio, eu quero ser uma mulher bem-sucedida, eu quero ser uma mulher linda, sei lá o que tu quer. Então a gente vai ter que estar olhando para a maneira como você se vê em primeira instância. Porque se você olha pro espelho e só vê sentimentos ruins associados, como que o mundo vai te ver de outra maneira? Forte isso, né? O item 4, ele também é um tiro no pé, assim, porque eu tropecei nesse caminho, mas finalmente quando eu descobri ele, desdobrei os ensinamentos do que eu vou te passar, realmente mudou o meu jogo. E é o seguinte, eu consegui diferenciar o que é prioridade do que é fundamental. A gente não coloca cuidado pessoal, então fazer um treino, fazer um skincare, uma maquiagem diferente, cuidar do seu cabelo, usar uma roupinha legal. A gente não coloca essas coisas de autocuidado como prioridade, porque a gente acha que realmente a prioridade não é. Prioridade não é ler. Prioridade na minha vida não é treinar. Você, mulher que trabalha, tem uma vida corrida, tem filho, tem um monte de coisa, a prioridade só não é botar um lookinho de academia e se sentir uma diva maravilhosa. Não é, não é. Não é mesmo. E quer saber de uma coisa? Eu concordo com você. Isso não é prioridade mesmo. Existe uma diferença categórica entre aquilo que é prioridade e daquilo que é fundamental. Prioridade às vezes é trabalhar, é cuidar dos seus filhos, criar eles bem, para eles encararem esse mundão aí de peito aberto. Prioridade é pagar as contas da casa, pagar os boletos, é entregar para sua família o sustento da casa. É manter tudo em ordem, é cuidar da sua família, que depende de ti. Isso é realmente a prioridade de muitas de nós, minha, inclusive. Bom, quer dizer, eu não tenho filho, mas quando eu tiver, claramente ele vai ser prioridade, entendeu? Porque filhos são importantes. Enfim. A prioridade é aquilo que você foca, mas fundamental é aquilo que sustenta aquilo que você foca. Venha comigo um instantinho. Você pode tirar uma semana sem treinar? Se isso for necessário realmente, e as coisas não vão cair. Mas se você esquece de buscar o bendito do teu filho na escola e não pede pra ninguém buscar, você fez uma cagada monumental. Mesmo que você não tenha filho, você vai concordar comigo aqui. Se você falta no trabalho por uma semana pra tirar uma folga que ninguém sabia que você ia tirar essa folga, você não avisou ninguém, isso vai ser muito ruim, é diferente. Concorda que os pesos são distintos? São mesmo, são distintos mesmo. Nesse aspecto, tirar um treino por uma semana não vai mudar muita coisa, não vai tirar o teu emprego, não vai ferrar com teu filho, mas sabe uma coisa que vai ferrando? Pouco a pouco, dia após dia, silenciosamente, quase sem você perceber? O teu bem-estar. O bem-estar é aquilo que desmorona quando você tira de foco aquilo que é fundamental. Quando você tira esses hábitozinhos fundamentais da tua rotina, pouco a pouco, item após item, as coisas não acabam de um dia para o outro, as coisas não desmoronam, elas ficam lá. Mas a energia ao acordar diminui. A vontade de viver vai passando. A motivação, a confiança, a autoestima, a sensação de se sentir maravilhosa quando sai de casa, ela acaba sumindo. O fundamental do bem-estar não tá mais lá. Então por isso que hoje pra mim, tanto pra alimentar as minhas prioridades, o trabalho, os pagamentos, os funcionários, a empresa que hoje depende de mim, os pacientes que estão sobre as minhas asas para fazer tudo funcionar muito bem, algo que eu mantenho são os hábitos fundamentais, justamente para alimentar as prioridades. Então, nesse aspecto, o treino é fundamental. A leitura de 15 minutos todo dia é fundamental, mas não deu 15, faz 10, não deu 10, faz 5, mas tá botando pra ler é fundamental. 5 minutos do seu dia, quem não tem, você tem, eu também tenho. Parar no domingo e ir pra uma missa no final de semana, isso nunca vai ser prioridade, mas é fundamental, porque se você tem alguma espiritualidade que te conecta com uma razão superior, que não precisa ser a mesma religião que a minha, mas que seja algo que te completa espiritualmente, quando você alimenta isso, você volta melhor. Essas coisas não são o centro do meu trabalho, não são o centro do teu também, mas quando elas estão no seu dia, você é mais produtiva, você é mais feliz, você trabalha com mais bem-estar. Entende como esse vídeo todo se conecta uma dica com a outra? Esses hábitos não são magia, mas são pequenos pontos do dia que te fazem bem. Esse bem espalhado te faz melhor. Quando existem coisas na tua rotina que te dá alegria, as coisas fluem muito, as oportunidades fluem muito, porque você está
bem e receptivo para as coisas boas acontecerem. Talvez não seja caso de você estabelecer milhares de hábitos fundamentais. Então é ler, é estudar, é fazer filosofia, é fazer várias, sei lá, yoga, corrida, não sei, talvez não seja o momento de empilhar hábitos fundamentais em cima de hábitos fundamentais. Mas te convido hoje de verdade mesmo, estabeleça pelo menos um que vai inserir ali bem-estar e brilho para tua rotina. Esse hábito não tem que ser o meu, não tem que ser o de outra pessoa, tem que ser o teu. Aquele que você precisa, aquela coisa que você deixou de lado e te fazia tão bem. Às vezes é um banho com cuidado, às vezes é um treino que você deixou do lado, uma comida de dieta que te fazia te sentir nutrida e bem energizada. Seja lá qual for o hábito que você escolher, eu te peço, seja defensora dele. Ele parece bobo, ele parece idiota, ele parece dispensável. Só que a partir do momento que você o dispensa, você nota a terrível e avassaladora falta dele no teu dia a dia. O item número 5 é um item muito especial para a gente fechar com chave de ouro essa conversa tão importante. Poxa, se divirta nessa vida. Eu tenho pavor de viver sem perceber, de deixar a vida passar. É cruel dizer isso num vídeo de YouTube, mas a morte, ela é uma certeza. Vai todo mundo morrer. E a rotina tem um jeitinho tão cruel e peculiar de te engolir e te colocar no piloto automático quase sem você notar, que quando você menos percebe, você tá no piloto automático e deixou de viver de verdade. Não existe coisa mais terrível na vida pra mim do que deixar a vida passar e perceber que eu não aproveitei como eu deveria. Você nunca mais vai ter 20 anos, nunca mais vai ter 30, nunca mais vai ter 40, nem 50 e nem 60. Cada fase da vida é única e se você estiver só sobrevivendo, você não consegue perceber a maior dádiva que te foi entregue, que é a sua vida. Então se divirta nessa trajetória, usa aquela bendita roupa. As mulheres que às vezes você olha e admira, elas usam a roupa que elas desejam. Elas colocam na vida um pouco mais de diversão. Testa aquela maquiagem, coloca música alta na sua casa e dança. Pega um dia, entra no carro, abre a janela e bota a cara lá pra fora e deixa o ar bater na sua cara. Vai encontrar um amigo que você não vê há um tempo, encontra prazer nessa sua vida que passa, use o teu livre-arbítrio para desfrutar dessa trajetória finita antes que as cortinas se fechem e você não tenha mais tempo de desfrutar essa realidade. Nossa, vídeo porreta esse, né? Vocês gostaram? É um vídeo denso, mas que eu acredito que se bem aproveitado e se entregue para a pessoa certa, pode mudar a vida de alguns por aí. Espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido para você. Se sim, por favor, comenta. Eu quero saber se o vídeo de hoje te ajudou. E eu vou ficando por aqui. Se quiser mais conteúdos como esse no canal, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. E bom, te vejo nos próximos vídeos por aqui e se inscreve para mais de nutrição.